Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazerzão aí em receber você aqui novamente e a gente vai aproveitar essa sua visita para falar um pouquinho agora de história, sobre um assunto que é um assunto bastante interessante, né? No momento em que o mundo aí está falando em recrudescimento da Guerra Fria, o assunto é exatamente Revolução Russa ou Revolução Bolchevique, como também ficou conhecida essa revolução que aconteceu em 1917 e que é considerada assim como a primeira experiência bem-sucedida de implantação de um governo socialista no mundo. Tá? Nós tivemos aí antes da Revolução Russa, nós tivemos aí no final do século XIX algumas tentativas de implantação de estados socialistas ou comunistas, ou alguns anarcossocialistas, né? Estados de inspiração, governos de inspiração socialista, mas elas não lograram êxito, não tiveram êxito. Foi o caso, por exemplo, da Comuna de Paris, que aconteceu em 1870, lá em Paris, na França. Foi uma experiência que ela não durou muito, né? Durou alguns meses e logo depois a Comuna ela foi reprimida e acabou, desapareceu, né? Pelas forças tradicionais, ela foi teve o seu fim. A Revolução Russa não. A Revolução Russa, ocorrida em 1917, consequentemente no iniciozinho, né, do século XX, ela foi uma experiência muito bem sucedida e não só foi uma experiência bem sucedida na Rússia, como também ela deu origem à antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A antiga União Soviética, que protagonizou a chamada Guerra Fria com o governo americano, colocando em blocos opostos o capitalismo, né, liderado aí pelos Estados Unidos, e do outro bloco o bloco socialista, liderado pela antiga União Soviética. Tá? Então, qual foi o fator, qual foi a causa que levou à chamada Revolução Russa ou Revolução Bolchevique, como ela também é chamada? Né? A Rússia viveu, vamos colocar assim, no final do século XIX e início do século XX, uma profunda crise econômica. O chamado Império Russo, né, vivia uma crise econômica muito profunda, que teve assim causas que eu diria que causas estruturais, já que o país tinha uma economia predominantemente agrícola e semi-feudal ou feudal mesmo em algumas regiões. Eu diria que seria uma causa estrutural esse atraso, né, russo em termos de desenvolvimento industrial, o poder político, né, o modelo político, o modelo de Estado no qual a aristocracia tradicional, a nobreza grande proprietária e a própria igreja ortodoxa tinham um peso político muito grande. Tá? Então, esse foi o cenário, né? Um cenário onde a concentração da propriedade rural era muito grande, a população camponesa sofria muito com a exploração em terras que geralmente não eram suas, a população urbana sofria muito com condições péssimas de trabalho, péssimos salários, né, nas regiões onde haviam fábricas, lembrando que, né, a industrialização na Rússia ainda era algo muito incipiente, estava concentrado em algumas regiões, como Moscou, Kiev, né, regiões onde a industrialização se fez principalmente graças a capitais alemães, capitais franceses, né? Não havia uma estrutura sólida ainda de capitalismo industrial, né, na Rússia antes da Revolução. O que é uma coisa até que gera alguma polêmica, gera algumas discussões, acabou dividindo o próprio grupo, né, que protagonizou o próprio Partido Socialista dos Trabalhadores Russos, né, porque alguns entendiam que o momento ideal de se deflagrar, digamos, uma revolução socialista na Rússia seria quando
o capitalismo ele estivesse plenamente consolidado, com suas distorções, com suas injustiças, suas desigualdades, né? Mas essa tese, que era a tese dos chamados mencheviques, acabou não prevalecendo, não é? E uma coisa assim que particularmente agravou muito e contribuiu para desencadear a Revolução Russa foi o agravamento da situação econômica do país com a Primeira Guerra Mundial, com a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Né? O quadro, que já era um quadro de crise, porque a Rússia vinha de uma guerra com o Japão, uma guerra perdida, né? Tinha essa estrutura econômica precária, né? Ainda retrógrada, subdesenvolvida se comparada a outros países, e a guerra, né? Saída da guerra do Japão, entrada na Primeira Guerra Mundial, aprofundou ainda mais essa crise, a fome, né? O lema da Revolução Russa foi, né, paz, terra e pão. Paz, terra e pão, por quê? Paz, porque eles queriam a saída da Rússia da guerra, né? Terra, porque a imensa maioria da população camponesa era submetida à exploração, não tinha sua terra, eram terras que eram da Igreja Ortodoxa ou da aristocracia, né? E pão por quê? Pão porque realmente a fome era uma realidade na Rússia. Tá? Então foi nesse contexto que surgiu o Partido Socialista dos Trabalhadores Russos. Tá? O Manifesto Comunista ele entrou na Rússia num período em que o czar Alexandre II, que foi um dos últimos czares, antes do Nicolau II, que era o imperador que estava no poder quando aconteceu a Revolução Russa, ele fez algumas reformas e aboliu, né, a censura a livros, a imprensa, como forma de tentar conter uma convulsão social. Então o Manifesto Comunista de Marx e Engels, eles circularam, eles foram discutidos dentro da Rússia. Tá? Então isso alimentou muito, não é, a Revolução. Tá? Criou condições ideológicas para mover, né, o proletariado e os camponeses russos para a Revolução. Tá? Então é nesse contexto que surgiu o Partido Bolchevique. Aqui a palavra bolchevique significa maioria, que tinha como principais líderes Lenin, Trotsky, né, o próprio Stalin. Né? Do outro lado, né, ficou o Partido Menchevique, que significa minoria, tá? Que tinha como um dos líderes Plekhanov. Eles tinham ideias diferentes, né? Os mencheviques queriam a transição da Rússia para o socialismo, mas através da participação política normal, né? Com reformas políticas, com eleições. Já os bolcheviques não, eles defendiam a revolução do proletariado. Eles defendiam, né, a implantação da ditadura do proletariado, como, né, sugeriu Karl Marx no Manifesto Comunista, né, que ele escreveu juntamente com Engels, que era o seu parceiro aí, quer dizer, o marxismo, né, o materialismo histórico, né, o socialismo científico marxista foi a base ideológica dessa revolução, né, que foi liderada aí, conforme eu disse, por Lenin, Trotsky, né, Trotsky liderou aí o Exército Vermelho. Então, os bolcheviques entraram em confronto, né, com as tropas do czar, né, posteriormente entraram em confronto com a burguesia liberal, né, depois que o czar é deposto, é criado um governo que tenta conciliar essas forças, mas não, né, essas tensões sociais, mas não. Lenin publica as chamadas Teses de Abril, e aí ele, né, defende aquele slogan, né, todo o poder aos sovietes, né, que eram órgãos que reuniam representantes não só de segmentos militares, mas também de trabalhadores. Né? A intenção era tornar a Rússia uma república soviética, uma república de sovietes sovietes esses que seriam ligados ao Soviete Supremo. Né? Seria aquilo que alguns chamavam de democracia centralizadora. Né? Um poder central, porém, que ouvisse os órgãos de representação dos trabalhadores através dos chamados sovietes. Então, a Revolução Russa foi isso. Ela teve um primeiro momento, que é o chamado ensaio para a Revolução, que é a Revolta de 1905. Depois a gente tem a fase chamada de Revolução Branca, alguns autores chamam assim, né, em que você não tem implantação de medidas socialistas ou comunistas, quer dizer, um segundo momento em que os bolcheviques não estão no poder,
E o segundo momento, que é posterior à Guerra Civil, quando é implantado o comunismo de guerra, e aí Lenin assume o poder, né, tendo aí como braço direito Trotsky, que comanda aí o Exército Vermelho. Né? Então, isso aí deu origem à chamada União Soviética. Né? Posteriormente, Stalin assumiria o poder, depois da morte de Lenin. Trotsky foi, né, assassinado por ordem aí de Stalin. Trotsky seria o herdeiro, o sucessor, né, do Lenin. E aí o que a gente viu depois foi a implantação de uma ditadura, né, a ditadura stalinista, extremamente violenta. Né? Stalin realizou verdadeiramente o expurgo, né, paredões de fuzilamento, eliminou todo e qualquer tipo de oposição ao seu governo. Né? Aí iniciou, usando a força, o militarismo, a ampliação daquilo que era a antiga União Soviética. Tá ok? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, né? Relacionada com história, que história é uma dica assim, um tema, né, que é bastante recorrente. Principalmente agora, nesses momentos em que algumas pessoas falam no retorno da Guerra Fria, para você saber quais foram as raízes. Tá bom, gente? Beijão para vocês, tá? E até a próxima.